Fala pessoal, vamos fazer aí o nosso fechamento da semana. Hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro, tá bom? Começando com o nosso Ibov. Ibov fechou a semana aí bem pertinho da mínima, né? 2,83 de queda. O mercado aqui, você está vendo pelo semanal, né? O Ibov fazendo mais uma correção dentro dessa trajetória altista que vem desde o ano passado. Ok? Então essa correção pode seguir mais um pouco, pode vir, por exemplo, aqui na média de 20 períodos e depois, né, talvez marcar um fundo, encontrar suporte e seguir para uma nova pernada de alta. Mas essa correção ela pode continuar. Então, se você olhar aqui o preço atual, por exemplo, até a média de 20 aqui do semanal, a gente está falando aí de mais 2,5 de queda, por exemplo. Tá bom? Então, ainda assim, é uma queda, são 3.000 pontos aproximadamente. Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, essa ideia fica ainda mais clara, né? Olha só, a semana aqui, quarta, quinta e a sexta, o Ibov aí aprofundou, né, essa queda. A gente tem os indicadores, né, vendidos, eles sinalizam o que para a gente? Que a queda pode continuar. Agora, a gente vai aguardar a próxima semana para ver se essa queda vai seguir direto ou se a gente vai ter um eventual respiro, um repique que, se houver, poderá oferecer novas oportunidades de venda. Se a gente vai virar aqui uma tendência de baixa, vai anular toda essa queda feita de junho até agosto e tudo mais, isso a gente não tem como saber, porque a gente está em 131 mil pontos. Voltar naquele fundo lá de junho, a gente está falando aqui de quase 10% de queda. Pode ser que aconteça, nós não sabemos, né? Lembra que quando estava aqui em junho e parecia que ia continuar caindo, o Ibov engatou uma pernada de 9% e que no final virou uma pernada de 15%. Então, tudo pode acontecer, mas vamos por etapas. Eu acho que essa faixa aqui dos 130 mil pontos é uma faixa muito importante. Você está vendo aqui que o 161,111 foi feito, né, completado hoje, aquele lá do índice futuro comentei ontem, né, já tinha sido completado, e aqui por enquanto as evidências é de continuidade. E aí, o que a gente pode concluir? Né? Se você está posicionado, por exemplo, vendido ou de alguma forma que vai se beneficiar da queda, não tem por que você desistir dessa posição. Acho que você deve manter. Se você está líquido, não tem muito o que fazer nesse momento, tem que aguardar. E se você está comprado, eu sinceramente já teria saído da compra, né? Eu falei algum tempo atrás que, se comprado, meu stop estaria aqui, então eu já teria aí economizado, né? Nesse momento aqui, do ponto onde, na minha opinião, era o stop, já teria economizado quase 2%, né? Então é isso, né? Eu comprado aqui, na verdade, eu não estaria esperando alguma sinalização que me permitisse sim estar comprado, mas é lógico, é só a minha opinião, tá bom? O dólar, né? O dólar encontrando suporte numa região que já foi suporte, esse 5,40 aqui. Ok? Então, vindo para o repique o dólar nesses últimos 2 dias, esse repique pode seguir, ó, até aqui os 5,57, tá bom? E de repente sair uma nova pernada de baixa. Ou seja, o viés do dólar ele ainda não mudou. Na minha opinião, o viés do dólar ainda é baixista. É claro que a gente vem aqui para o gráfico semanal e a gente está vendo que essa região aqui, que é um importante suporte, pode segurar novamente, né? E aí o dólar engatar um movimento mais forte de alta. Sinceramente, eu prefiro, né, focar aqui nesse mais curto prazo, gráfico diário, e ver o que acontece quando chegar aqui nesse 5,58. Se segurar aqui novamente, deixar um candle de topo, alguma coisa do tipo, poderá ser uma bela oportunidade. Porque desse 5,58, tá? Se volta aqui no 5,40, já são 180 pontos. Se vem aqui para 5,20, né, são aí 300 pontos quase, e assim sucessivamente. Então, eu acho que seria, né, se acontecer, um belo trade a se fazer, óbvio, né, a depender se teremos essa oportunidade. Os juros, né, você vai ver aí que os juros, né, subindo bem, tá? Eu vejo o pessoal meio que surpreso, né, com essa trajetória altista dos juros recente, mas a realidade é que, se a gente observar aqui, por exemplo, 2027 em diante, a gente vai ver que ficou meio consolidado de junho para cá, né, que aí foi aquele rally da bolsa, mas a trajetória vinha sendo uma trajetória altista. E aí, após essa consolidação que poderia resultar numa reversão, os juros estão retomando a trajetória que já vinha antes. Se você olhar o curto, né, o 26, janeiro de 26, olha aqui, a trajetória é altista desde o final do ano passado, início desse ano. Teve sim uma pausa, por assim dizer, mas a trajetória não mudou. Tá? E aí estamos vendo, né, o preço, né, mostrando que sim, a trajetória não mudou e ela continua sendo altista, tá bom? Índices setoriais, consumo, né? Uma senhora porrada, na minha opinião aqui está muito claro que a gente tem uma falha de topo,
que está resultando, né, numa possível reversão de tendência. E se for isso mesmo, tem espaço aqui para continuar caindo, então, portanto, não tem compras nesse momento. O IEX, tá? A mesma coisa, o setor elétrico. Você está vendo aqui, a gente tem uma falha de topo, né, se desenvolvendo e, né, resultando numa possível reversão. E aí a gente vai ter também um espaço muito relevante, muito interessante aí para percorrer. E FNC, né, os bancões, esse aqui nem se fala, né? Muito em linha com o Ibov, né? Fez aqui uma divergência nesse topo, marcou topo mesmo, ou seja, foi um alerta que aqui, ó, está sendo confirmado com o movimento atual do preço nessas últimas 2 semanas. E agora os indicadores vendidos, então tem bastante espaço aí também para ceder. E mate, né? Vale, siderurgia, celulose, vinha numa trajetória altista, né? E aqui, ó, vai refutando a ideia, né? A possibilidade de continuidade, tá? Então, ponto importante aqui, né? Um fundo anterior que pode ser um suporte, mas perdido, pode seguir aí para a região da mínima aqui recente aí dos últimos 2, 3 meses, tá bom? O IMOB, outro que também tinha aqui uma divergência, né? Nesses últimos topos, você tinha topos mais altos no preço, topos mais baixos no IFR, e acabou marcando realmente um topo. E aí o IMOB, uma região importantíssima, porque daqui para baixo vai ter um espaço também aí muito interessante para andar, para cair, para ceder, ou seja, o cenário não está muito positivo, né, ao olharmos os índices setoriais. E o small nem se fala, né, apanhou feio aí também nesses últimos 3 dias, né, então se você ver aqui, ó, da quarta-feira para cá, são quase 5% de queda, então o small aí apanhando, né, todo mundo sabe que as small caps, né, tem uma relação muito sensível, né, com juros e os juros subindo, isso não favorece aí as small caps, tá bom? Mercado lá fora, o S&P, né, claramente aqui no semanal a gente viu aqui nessas últimas 2 semanas a retomada da trajetória altista, o S&P fez um novo topo histórico, alvos aí, né, a buscar bem pertinho, então não tem aqui por que mudar de ideia. Não está no lugar para comprar, mas a trajetória é altista. No gráfico diário, a gente percebe, né, que o S&P, né, acabou aqui, ó, rompendo uma região que vinha sendo um topo nesses últimos meses, tá bom? E aí rompeu de gap ontem na quinta-feira, hoje ficou meio lateral, 0,19, 0,20 de queda, nada muito relevante. Mas se você observar desse último fundo aqui, ó, até agora, desses últimos aí 2 semanas, o S&P subiu 6%. É um movimento aí bem razoável, né? Não está no lugar para você comprar agora, muito longe disso, mas trajetória, direção nós temos. Juros, né? Olha só, juro 10 anos, né? Vem fazendo um repique aí nos últimos dias. O que a gente quer ver é se esse aqui é um repique para continuar caindo em direção ao 3,5 ou se talvez a gente vai ver esse repique um pouco mais adiante ou até mesmo é uma mudança de trajetória. Não é o que está aparecendo, na minha opinião, o plano A aqui continua sendo trajetória baixista aí nos juros, tá bom? O petróleo Brent fazendo um repique, né? A trajetória claramente é baixista, tá? O repique é normal, a V se para por aqui nessa região do 76, por exemplo, e a gente vem em direção aqui a 67, 65, 63 e por aí vai. De todo jeito, o viés aqui é baixista, não tem porquê aqui motivos para pensar diferente. O minério também a trajetória é baixista, está meio consolidado aqui nas últimas 2 semanas, tá? Mas o viés é baixista em direção aqui com alvos, né, 85 e 80 nos próximos dias e semanas, mas não tem também aqui qualquer sinalização que nos faça pensar diferente. O Bitcoin está numa faixa importante de preço, esse 63, 64, tá? Porque a gente está numa consolidação aqui vindo de agosto, que tem um suporte na região dos 53, 54 e a resistência aqui no 63, 64. Você está percebendo que nas últimas vezes que chegou aqui, segurou, né, no 53, 54. Chegou lá no 63, 64, não conseguiu passar. Voltou para o 53, 54, segurou novamente. Estamos de novo no 63, 64. Dessa vez vem para romper ou volta lá para o 53, 54. Então, consolidação é isso. Não tem muito aqui a se fazer. Não dá para você assumir um viés de modo a ter uma expectativa de movimento maior, mais ampla, não pelo menos nesse momento. Beleza? Então é isso, pessoal. Semana encerrada. Espero que todos aí tenham tido uma ótima semana. Que o vídeo aqui te ajude, né, a ter um pouquinho aí, um panorama, né, do mercado e do que a gente pode esperar na próxima semana. Para concluir, eu espero que o mercado continue caindo, o nosso aqui, o Ibov, mesmo que, né, tenhamos um repique antes, mas eu acredito que o viés aqui é baixista, mas longe de ser um crash ou querer achar que o mercado vai derreter de repente. Se isso acontecer, quem está posicionado vai se beneficiar com toda certeza, mas por enquanto não tem também por que a gente pensar nisso. E o mercado lá fora, o S&P segue bonito, segue, né, sinalizando continuidade da alta e não tem por que também ficar na frente tentando caçar topo lá no S&P, que é um trade sofrido ficar vendido no S&P. Então é isso aí, um ótimo fim de semana, um grande abraço.